umas 4, 5 semanas de estudo sobre a filosofia do Epicuro, né, o hedonismo, o epicurismo. E hoje, no encontro de hoje, a gente vai falar de outra filosofia, que é a filosofia do Sêneca, chamada de estoicismo. Então, Sêneca, ele é um dos principais filósofos dessa escola, o chamado estoicismo. E aqui é importante explicar uma coisa. Na história do pensamento, na história das ideias, na história da filosofia, existiram e existem várias escolas de pensamento. O que é uma escola do pensamento? Uma escola de pensamento é um grupo de filósofos, muitas vezes, apesar do nome escola, eles nem estão juntos, eles nem se conhecem, mas eles pregam, eles defendem as mesmas ideias. Por isso que eles são chamados de escola. Né? Então, o Epicuro, que nós terminamos de estudar a semana passada, ele fazia parte de uma escola, ele era o principal representante, o principal pensador de uma escola chamada epicurismo ou hedonismo. Já o filósofo que nós vamos estudar hoje, o Sêneca, ele é de outra escola, chamada estoicismo. Existem outros filósofos importantes dessa escola. Eu vou, não hoje, mais para frente, eu vou falar um pouquinho dos outros, Marco Aurélio, mas no encontro de hoje eu vou falar sobre o Sêneca, sobre a filosofia do Sêneca, que foi um dos mais importantes filósofos do estoicismo, certo? Então, vou começar agora aqui a compartilhar alguns slides sobre o Sêneca para explicar a filosofia dele. É importante dizer que cada escola dessa durou vários séculos e até hoje ela continua influenciando, continua tendo pessoas que vivem de acordo com as suas ideias. Ao mesmo tempo, nenhuma dessas escolas é a detentora, é a dona da verdade. Né? Então, vocês vão perceber que existem muitas semelhanças entre a filosofia do Epicuro, que nós finalizamos semana passada, e a filosofia do Sêneca. Existem muitas semelhanças entre elas, mas também algumas diferenças, tá bom? Então, vamos lá. Estou compartilhando aqui o primeiro slide. Se alguém não estiver conseguindo ver, vira o smartphone, tenta fazer alguma coisa para visualizar, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro slide. Sêneca, uma filosofia prática. Por que o título do nosso encontro de hoje é esse? Porque para o Sêneca, o estudo, a filosofia, ela só tem sentido se ela tiver uma função muito prática, se ela servir para resolver algum problema da nossa vida. Então, se você estiver estudando algo e isso não ajudar, não colaborar para você resolver um problema do seu dia a dia, o Sêneca vai dizer, então, esse conhecimento, esse estudo é inútil, não vale a pena, é melhor nem estudar. Então, boa noite, professor. Boa noite, Luiz. Então, a filosofia, o Sêneca vai dizer, só faz sentido se for útil. E qual o objetivo do estudo? Qual o objetivo da filosofia? O Sêneca vai dizer, a filosofia ela é um caminho para a sabedoria. Olha só, como é parecida com a filosofia, com a ideia do Epicuro. Né? O Epicuro dizia que a filosofia ela era um caminho para conseguir a saúde, para conseguir a felicidade. Né? O Sêneca está dizendo, a filosofia é um caminho para a sabedoria. Então, aquele que estuda a filosofia, aquele que se dedica à pesquisa filosófica, ele vai ter como resultado a sabedoria, em algum momento. Né? Pessoal. Olá. Quer fazer alguma pergunta, Socorro? Oi? Você ia fazer alguma pergunta? Não, entrei agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Então, para ele, para o Sêneca, a filosofia tem que ser prática. E uma
dos objetivos da filosofia dele é atingir a tranquilidade. Então, o Sêneca, ele viveu no Império Romano. Ele foi um importante político, além de filósofo, também foi um político, um conselheiro do Império Romano. O Império Romano foi um dos impérios mais poderosos da história. Ele começou no país que hoje é a Itália e se espalhou por toda a Europa, né? E o Sêneca foi um importante conselheiro, foi um importante assessor do Império Romano. Viveu no século I, portanto, 2000 anos atrás, né? E já naquela época, o Sêneca percebeu o seguinte: as pessoas têm muitos problemas, vivem muito infelizes, porque elas não possuem tranquilidade. Elas estão aperreadas, como nós falamos por aqui, né? Estão aperreadas, estão ansiosas, estão estressadas. Então, a filosofia, o Sêneca vai dizer, ela deve ajudar a conseguir a tranquilidade. E aí ele vai trabalhar em vários livros como atingir essa tranquilidade. Tem esse livro aqui, muito bom, né? Na verdade são dois, é o Sobre a Ira e Sobre a Tranquilidade. Tem esse outro livro aqui do Sêneca, né? Edificar-se. Tem também esse outro livro aqui, que nós vamos comentar hoje, Sobre a Brevidade da Vida. Hoje nós iremos comentar desses 4 livros aqui do Sêneca, iremos comentar hoje 2. Esse, né, o Sobre a Brevidade, e um desses 2 aqui, que é o Sobre a Tranquilidade, certo? Então, felizmente, o Sêneca, apesar de ser um pensador da antiguidade, vários livros dele foram preservados, chegaram até os nossos dias. Porque, assim, como a filosofia é muito antiga, ela tem 2.500 anos, muitas coisas, muitos livros que foram escritos no começo da filosofia se perderam, não foram preservados. Mas o Sêneca, felizmente, tem mais de 10, né, trabalhos dele que foram preservados. E hoje nós vamos ver 2 deles. Sobre a tranquilidade e a brevidade da vida. Então, um dos objetivos práticos do Sêneca é ajudar o leitor, ajudar aquele estudante de filosofia a conseguir ser mais tranquilo. Então, se a pessoa consegue ser mais tranquila, ela está se aproximando da sabedoria, que é o grande objetivo da filosofia, de acordo com o Sêneca. Ok? E aqui, na primeira parte da nossa aula, eu vou falar um pouco 5 passos para a tranquilidade de acordo com o Sêneca. O primeiro passo, o Sêneca vai dizer, é avaliar-se, né? A autoavaliação. Então, e aqui, pessoal, cada reflexão do Sêneca que eu for trazendo, vocês vão refletindo, vão lembrando de situações da vida de vocês, de alguém que vocês conhecem, de vocês mesmos, para vocês perceberem como que isso aqui é prático, né? Então é importante perceber que tudo que a gente estuda, né, se a gente for parar para pensar, o que a gente estuda na escola, por exemplo, tudo aquilo ali é para ser aplicado no dia a dia. Então, se você vai ter uma aula de matemática, aquele conhecimento vai lhe ajudar a receber um troco corretamente, né? Se você vai ter uma aula de química, aquilo pode lhe ajudar, ciência da natureza, aquilo pode lhe ajudar a saber escolher um produto correto na prateleira do mercantil. Se você está tendo aula de filosofia, isso pode lhe ajudar, por exemplo, a atingir, a desenvolver a tranquilidade, né? A desenvolver, promover a sabedoria. Olha só que legal. E o Sêneca fala que o primeiro passo para desenvolver a tranquilidade é avaliar-se. Olha só o que ele escreve. Tudo que está aqui são trechos do Sêneca retirados desses 4 livros aqui. Na verdade, são 5, porque aqui tem um, esse aqui são 2, e aqui são 2 livros, são 4 no total.
Então, esses trechos da aula de hoje, eu peguei desses, selecionei os melhores trechos, os livros todos. Esses livros, pessoal, já comentei aqui uma vez, são livros que eu diria que são mais ou menos fáceis e são baratos também, né? Mais ou menos baratos, né? Esse aqui foi R$ 5. Esse aqui. Então, assim, e são livros que você consegue também gratuitamente na internet, eu até posso enviar depois, e eles têm realmente muita reflexão, muita sabedoria. Eu recolhi aqui as principais. Então, olha só o que o Sêneca fala, que é o primeiro passo para a pessoa desenvolver a tranquilidade, ser uma pessoa mais tranquila, né? E deixa eu explicar uma coisinha. Quando o Sêneca está falando de tranquilidade, ele está falando da pessoa que não se enfurece com facilidade, que não é aquela pessoa que fica com raiva, com ódio, com facilidade, mas também ele está falando da tranquilidade no sentido de a tranquilidade no sentido de ser uma pessoa que consegue manter uma vida estável, né? Sem estar passando por altos e baixos frequentemente. Então, é isso que ele chama de tranquilidade. E o primeiro passo que ele defende para conseguir a tranquilidade é avaliar-se. Vou ler para vocês aqui. Muitas pessoas procuram atribuições para as quais nem ao menos estão prontas. Sêneca nos convida a fazer uma autoavaliação profunda para que possamos identificar nossas fortalezas e fragilidades e que busquemos ocupações que sempre estejam abaixo de nossos limites. Dessa forma, não nos desesperaremos com responsabilidades para as quais não estamos aptos, né? Então, olha só que interessante. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido, visto no Instagram, no Facebook, no YouTube, aquelas frases, aqueles vídeos que falam assim: o aprendizado ocorre fora da zona de conforto, ultrapasse os seus limites, vá além, seja a melhor versão de você mesmo. Tudo isso para o Sêneca não faz muito sentido, não é muito bom, é perigoso. Então ele vai dizer, se você ficar buscando ser a melhor versão o tempo todo, se você fica buscando ultrapassar limites, se você fica buscando resultados extraordinários o tempo todo, você provavelmente não vai conseguir manter a tranquilidade. Porque por mais que você tenha sucesso, por mais que você alcance o que você almeja, o seu objetivo, você vai estar constantemente refém do estresse, refém da ansiedade, refém do medo, né? Então, na filosofia dele, ele vai dizer, não é bom isso. Então, ele defende que o ideal é você estar abaixo. Se o seu limite é aqui, ele defende, então fique por aqui. Nada de ultrapassar o limite, né? Então, essa é uma característica da filosofia dele, que está muito presente também no restante da filosofia estoica. Porque, só relembrando um pouquinho, para quem chegou depois, o Sêneca, esse filósofo que a gente está estudando hoje, é um dos principais filósofos, talvez o principal, de uma escola de pensamento chamada estoicismo. Só que, assim, dentro da filosofia existem escolas, que são vários filósofos que têm um pensamento parecido, só que, assim, não são parecidos, não iguais. Existem diferenças entre eles, ok? Então, pode ser que dois filósofos, dois pensadores da mesma escola, eles tenham divergências, eles tenham pensamentos contrários em algum ponto. Isso faz parte do diálogo, faz parte da filosofia, certo? Então, no caso do Sêneca, ele vai dizer, avalie-se, conheça os seus limites e procure não ultrapassá-los, né? Então, vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que a pessoa gosta de correr, corredor de rua, né? Vai correr na Godofredo Maciel. E aí, o limite dela, vamos dizer que assim, ela corre 4 quilômetros.
corre 4 quilômetros, não fica exausto, não fica muito cansada, mas dá para suar, dá para fazer é um treino legal, 4 quilômetros. Quem corre 4, corre 5. Só que se ela correr 1 quilômetro a mais, 5, ela vai estar ultrapassando o seu limite. Tudo bem, ela conseguiu. Né? Mas o Sêneca vai dizer, isso não é bom. Porque aí você vai estar forçando o seu corpo, colocando ele num ambiente de não tranquilidade, num ambiente de estresse, de ansiedade. Então, para o Sêneca, usando essa metáfora da corrida, seria melhor nem correr, seria melhor caminhar, só caminhar. Inclusive, uma das reflexões dele, se der tempo eu vou falar ainda hoje, é exatamente sobre as caminhadas. Ele fala que a caminhada ao ar livre, ela é uma prática que ela faz bem ao corpo, né, porque você está caminhando, mas também faz bem à mente, porque você está, ele fala, você está se aproximando dos céus, né, na medida que você está ao ar livre. É bem interessante também. Então, a primeira reflexão é essa, avaliar-se e ficar sempre abaixo dos limites, ou pelo menos na maior parte do tempo. Uma segunda reflexão é essa aí. Então, o Sêneca vai dizer a importância de nós cuidarmos das nossas companhias, com quem nós estamos. Quando o Sêneca viveu, 2000 anos atrás, pessoal, não existia nem eletricidade. Né? Não existia eletricidade. Então, quando ele fala aqui de companhias, são as pessoas que andavam mesmo, né, com as pessoas que estavam lado a lado, presencialmente. Mas hoje em dia, esse conselho, essa reflexão, se torna mais impactante ainda, né, porque as nossas companhias hoje podem ser de outros países, podem ser virtuais, né, há pessoas que mantêm relações com usuários da rede social, da internet, que nunca nem viram. Né? Então, hoje mesmo, entrei em contato com um rapaz que ele é físico, ele não é da filosofia, mas ele estuda filosofia, e eu li um artigo dele que eu achei interessante, já mandei uma pergunta, rapaz, tirei umas dúvidas e tal, o que você acha disso, daquilo? E o rapaz já respondeu. Então, acho que é por aqui e tal. Então, assim, travei um diálogo, né? A pessoa foi, no caso, generosa, né? Deu uma resposta boa lá e tal, e nunca nem vi, não sei nem quem é. Então, selecionar as companhias no mundo de hoje é ainda mais importante, talvez, do que na época do Sêneca. Né? Porque hoje você pode selecionar companhias de qualquer lugar do mundo, não é isso? Então, olha só o que ele fala. Esses trechos aqui são todos, para quem chegou depois, trechos do Sêneca, que eu simplifiquei um pouco a linguagem, porque nos livros dele, nos livros do Sêneca, não são livros tão difíceis, são livros fáceis. Se você comparar, na filosofia, nós temos, por exemplo, um livro como esse, Kant, é um livro muito técnico, muito difícil, né? É complicado mesmo. Então, eu não sugiro a leitura dessa aqui para quem está iniciando. Mas os livros do Sêneca, eles são bem mais fáceis, são livros mais fáceis. Então, dá sim para a pessoa que está começando, ela ler esses livros. Mas ainda assim, eu simplifico mais ainda. Né? Então, esses trechos aqui do slide, eles são do Sêneca, mas eu simplifiquei um pouquinho. Olha só o que o Sêneca fala sobre as companhias. Para Sêneca, o tempo é o bem mais valioso do qual dispomos. O tempo, olha só que interessante. E quando utilizamos nosso tempo convivendo com pessoas que não estão alinhadas com os nossos propósitos, com os nossos objetivos, né, é como se estivéssemos desperdiçando nosso mais valioso tesouro. É pior, portanto, que queimar dinheiro. Né? Então, essa comparação com o dinheiro é interessante, porque em vários momentos o Sêneca fala disso. Ele vai dizer que a gente se preocupa muito com os bens materiais, né? O que faz todo sentido, ninguém quer perder dinheiro, não é verdade? Então, se você foi trabalhar, ganhou R$ 40,
do seu suor, do seu trabalho, você não vai querer perder esses R$ 40, né? Então, vamos supor que você trabalha montando cômodos, né? Montando móveis, você trabalha como montador. E aí você vai montar um móvel, passa 3 horas montando o móvel, 4 horas, se for um móvel muito difícil, e você ganhou ali R$ 40 para montar um móvel, né? Então você não vai querer perder esse dinheiro, não é isso? Isso é compreensível. Só que o que que ele fala? Esse dinheiro as pessoas se preocupam muito em não perder. Tudo bem, tá certo. Só que mais do que aquelas 2, 3, 4 horas que a pessoa gastou para fazer aquele serviço, ela gasta às vezes com companhias que não levam a nada, né? Então, às vezes se gasta 10, 20, 30 horas, ou meses, anos, ou até a vida toda, com companhias que não colaboram, que não agregam aos princípios daquela pessoa. Não é assim? Então, o Sêneca vai dizer: a gente é muito cuidadoso com o dinheiro, é claro, isso é óbvio, mas a gente é totalmente descuidado com o nosso tempo. E o tempo vale mais do que o dinheiro, ele vai dizer, né? Então, se você gasta o seu tempo com todo mundo, é pior do que se você estivesse rasgando dinheiro. Porque ele vai dizer o seguinte: você imagina o seguinte, se um desconhecido, né, chega, bota a mão no seu bolso, você ganhou os R$ 40 lá. Né, você vai trabalhar como Uber, faz uma corrida e ganhou R$ 20. Se um desconhecido chega e bota a mão no seu bolso para tirar o dinheiro, você vai chamar ele de ladrão. Se tiver oportunidade, você chama a polícia e tudo, você vai querer. Agora, quantas vezes nós deixamos desconhecidos ou pessoas, né, invadirem o nosso tempo, seja presencialmente, seja pelas redes sociais, e a gente fica às vezes meia hora, 1 hora, vendo um conteúdo, ouvindo, lendo, que não agrega, que não está de acordo às vezes com aquilo que a gente quer, mas a gente desperdiça aquele tempo. Então, o Sêneca vai dizer, isso é pior do que rasgar dinheiro. É pior do que rasgar dinheiro. E aí ele fala uma coisa mais sobre as companhias. Ele diz, principalmente, evitem os que tudo lamentam. Um companheiro atormentado e que geme por tudo é um inimigo para a serenidade. Serenidade é o mesmo que tranquilidade, né? Então ele vai dizer, cuidado. Okay? Uma terceira, lembrando que essas 5 reflexões aqui são 5 passos para atingir a tranquilidade. E atingir a tranquilidade, né, é um dos caminhos para se atingir a sabedoria, que é o objetivo da filosofia. Porque para o Sêneca, que é esse filósofo que a gente está estudando hoje, a filosofia tem que ser prática, ela tem que ajudar a gente a se tornar melhor, a resolver um problema. Então, se ela não resolve um problema, não funciona, não serve, é inútil. Então, qual é o terceiro passo para atingir a tranquilidade? O primeiro foi avaliar, ficar sempre abaixo dos limites. O segundo, selecionar bem a companhia. E o terceiro é o minimalismo. Então, olha só o que o Sêneca fala aqui. Ele vai dizer: os estoicos defendiam a frugalidade. O que é frugalidade? É viver com pouco, viver com simplicidade. Então, os estoicos defendiam a frugalidade. Não que não devêssemos aproveitar boas vezes, mas os estoicos defendiam que nós não nos tornássemos dependentes do luxo. Então, aqui é o seguinte: não é que o estoico ele condene a boa vida, o bem-estar, não é isso. Ele fala que você tem a oportunidade de comer, é uma boa refeição, refeição muito bem feita, maravilhoso, tudo bem. Mas se você se torna dependente disso, se você só se satisfaz com um almoço muito bem feito, no dia que não tiver aquele almoço muito bem feito, você não vai conseguir desfrutar. Se você se acostuma só com as melhores mesas, né, as boas mesas,
Boas mesas é boa comida, né? Então, se a pessoa se acostuma a comer fora, a comer em restaurante, comer bem, tudo bem. Mas se ela ficar dependente disso, no dia que ela não tiver, né? Então, o Sêneca defende o que? A frugalidade, se acostumar a viver com pouco. Não é que você não possa, vamos supor que você ganhou um extra, ganhou um dinheiro e você quer comer fora, quer comer melhor. De acordo com a filosofia do Sêneca, tudo bem. Mas antes você deve se acostumar com pouco, porque aí quando você tiver a mais, você vai saber aproveitar. Mas também quando você tiver a menos, você vai estar tranquilo. Agora, quem se acostuma só com o mais, fica dependente, nem vai desfrutar tanto mais, porque aquilo já vai estar acostumado, e vai ficar desesperado quando tiver o menos, né? É isso que é o minimalismo também, né? O que é o minimalismo? É viver com o mínimo. Sempre que você ouvir essa palavra, minimalismo tem a ver com isso. Se acostumar a viver com o mínimo, né? Ter aquilo que é o necessário. Então, os estoicos defendiam a frugalidade. Não que não devêssemos aproveitar boas mesas, mas eles propunham que ah, nós não nos tornássemos dependentes das boas mesas. Sêneca propõe mesmo que estabeleçamos um limite para a riqueza. Olha só o que ele fala aqui, pessoal. O melhor limite para o dinheiro é aquele em que nem nos deixa cair na pobreza, nem da pobreza nos distancia. Vou ler de novo aqui, ó. O melhor limite para o dinheiro é aquele em que nem nos deixa cair na pobreza, nem da pobreza nos distancia. O que ele está querendo dizer com isso? Que é claro que se a pessoa tiver oportunidade, ela vai querer ter uma vida, uma condição material melhor, né, mais confortável. Então, isso é bom procurar isso, né, essa condição confortável. Mas se acostumar com ela é melhor do que a riqueza, por exemplo. Né? Ele vai dizer em outro livro que ele fala assim: quando a pessoa já é sábia, ela consegue desfrutar tanto a riqueza como a pobreza. Mas o tolo, para ele, as duas são ruins. Até a riqueza é ruim, porque ele não vai saber aproveitá-la. Né? Então, ele até fala, por isso que ele fala isso, um limite para o dinheiro. E aqui tem uma curiosidade. Não sei se algum de vocês já ouviu falar, já viu notícia, mas vira e mexe tem uma notícia de alguém que ganhou na Mega Sena e perdeu tudo. E a vida ficou destroçada depois. Né? Eu mesmo conheci um rapaz, um senhor de 50 e poucos anos, havia peguei o metrô ali acho que foi no centro, e estava vindo para cá, para a estação da Vila Manuel Sátiro, e aí tinha dois rapazes no metrô. E aí, não sei como foi que começou essa conversa, um deles falou para mim que tinha ganho na Mega Sena, né? Na época do Collor. Hoje ele tem 50 e pouco, talvez tivesse uns 60, no máximo, sei lá, um pouco mais. E na época ele devia ter uns 30, né, 20 e poucos. E ele disse que ganhou na Mega Sena, na época que era ainda 30 anos atrás. E aí ele falou assim, estou todo orgulhoso. Eu acho que começou porque ele viu uma cartela de jogo. Aí ele começou a falar, e tudo, rapaz, negócio de jogo, eu joguei muito e tal, ainda jogo. E aí na Mega Sena. Aí o primo dele, ou era sobrinho, não lembro, que estava do lado, falou assim: ele ganhou, mas perdeu tudo. Aí esse cara tomou ar, falou assim: perdi, mas não me arrependo, porque eu aproveitei e tal, não sei o que lá. Mas, quer dizer, resumo da ópera, né? Resumo da história. Esse cara, ele ficou rico por algum momento, mas perdeu tudo. E o sobrinho dele comentou que na época que ele estava rico, que ele ficou rico, foi quando teve a separação, teve várias confusões, ou seja, ele não soube aproveitar. Então é disso que o Sêneca está falando. Né? Então o dinheiro, para o tolo, às vezes é tão ruim quanto a própria pobreza, ou até pior, ele não vai saber aproveitar. Já o sábio consegue se beneficiar das duas, mas é claro que o Sêneca vai dizer, não é que você deva buscar nenhuma nem outra, né? Mas sim encontrar o meio termo. Né? E aí ele fala: acostumemos-nos a afastar de nós a pompa e a levar em conta a utilidade das coisas, não os seus ornamentos. Né? Então, isso aqui é o seguinte: quando a gente vai comprar uma coisa, quando a gente vai desejar algo,
que o Sêneca está dizendo? Vamos procurar o que é útil, qual é a utilidade dessa coisa. Por que eu estou comprando isso? E não um luxo. Né? Então, às vezes, a pessoa compra um smartphone que tem funções muito mais